Olá, leitores! Meu nome é Arthur, você está no canal O Lugar dos Quadrinhos e hoje aqui vim fazer um vídeo falando de 5 livros que você deveria ler. São livros, assim, diversos, tá? São vários tipos de gêneros, tipos de gostos diferentes para ir recomendar para vocês, tá? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Eu fiz um vídeo recomendando 5 quadrinhos para vocês algumas semanas atrás, acho que foi 2 semanas atrás. Dessa vez eu vou fazer com livros, tá? A maioria deles tem resenha aqui no canal, na verdade só um deles que não tem. Na verdade tem um vlog de leitura aqui no canal. Todas essas resenhas e esse vlog estarão aqui embaixo da descrição do vídeo. Só basta clicar neles que vocês vão diretamente para esses vídeos. Assim que eu terminar esse vídeo, só apresentando realmente para vocês esse livro. E se vocês quiserem uma opinião mais aprofundada minha, com mais detalhes, vão até a resenha. Os links de compras em diversas livrarias, vou deixar uma livraria diferente para cada um, estão embaixo na descrição. Todos esses livros são fáceis de ser encontrados, tá? Aproveitando que eu tô fazendo esse vídeo sobre livros, a minha recente leitura está sendo o livro 6 anos depois, de Harlan Coben. Acho que é assim que se pronuncia o nome do autor. Se eu estiver errado, me corrijam aí na descrição, tá? E, bom, eu já estou no final dele, tá? Eu tô na página 175 de 220. E eu ainda não terminei ele de ler, então por isso nessa semana acabou não tendo uma resenha aqui no canal sobre algum livro, porque era esse livro que eu ia resenhar essa semana, porém eu acabei não conseguindo terminar ele. Mas ainda essa semana que virá agora eu vou gravar, tá? Então entre quarta, quinta ou sexta deva sair uma resenha sobre esse livro aqui no canal, tá? Esse aqui é um suspense policial, algo do tipo, é meu primeiro contato com esse autor, que ele é bem famoso, tá? E vocês vão saber mais da minha opinião na resenha, eu não vou contar aqui agora, tá? E vamos lá para as 5 indicações de hoje. Começando com um clássico da literatura, Fahrenheit 451. Esse aqui é um livro muito importante de ser lido. Ele trata e aborda temas muito interessantes. Esse aqui, na verdade, ele é uma distopia, onde num futuro que livros não existem mais, livros são proibidos. Mas o que levou aos livros serem proibidos não foi a autoridade, alguém do governo que chegou lá e mandou proibir todos os livros. Não, a própria população, a própria sociedade se alienou e acabou deixando os livros de lado, deixando coisas assim, conhecimentos de lado e passando a se importar com cada vez coisas mais banais, digamos assim. Até que chegou a esse ponto onde existe uma sociedade onde as pessoas não leem, as pessoas não buscam conhecimento e elas vivem meio que nessa bolha. E por conta de um personagem que existe aqui na história, que ele é um bombeiro. O bombeiro nesse mundo que a gente conhece aqui na história, eles colocam fogo em livros. Então as pessoas vão lá, denunciam quem está com livros, mantêm livros escondidos e vão lá e tacam fogo e proíbem, no caso. Então os bombeiros, em vez de apagar o fogo nessa sociedade, eles tacam o fogo. Esse foi um livro escrito plena Guerra Fria e foi um marco na ficção científica e na distopia por realmente tratar temas assim tão importantes, tão relevantes e que nos alertam, né? Os livros, eles servem para isso realmente, para nos alertar de coisas que podem sim acontecer. Essa daqui é uma ficção, mas isso daqui poderia, de alguma forma um pouco diferente ou da mesma forma, acontecer em nossa realidade. Então é bom a gente sempre ficar aí, se informar, de conhecer cada vez mais para não deixar que coisas como na realidade de Fahrenheit 451 ocorram. Esse não é um livro difícil de ler, tá? Ele tem 220 páginas, tem uma narrativa muito gostosa de se ler, tá? Apesar de ter um tema bastante pesado, em alguns momentos você realmente ficar tenso na leitura, é um livro muito bom, muito legal de se ler, tá? Não é difícil quanto a outros clássicos que temos por aí. É um livro também bem fácil de se encontrar, tá? Tem uma resenha aqui no canal, eu explico melhor sobre a minha opinião, sobre a história. Então vão lá assistir, mas já fica aqui a minha recomendação de Fahrenheit 451. Já que a gente tá falando de distopia, realidades aí onde livros ou coisas foram proibidas de nós, né? Vamos falar então de O Conto da Aia. Esse livro aqui ele ganhou uma série, tá? Pra TV. Tem 3 temporadas. Aqui no Brasil ela é transmitida pelo Globoplay, tá? Eu assisti a primeira temporada, eu gosto muito da série, a primeira temporada pelo menos é bem fiel ao livro, mas de qualquer forma eu tô recomendando aqui hoje o livro pra vocês, tá? Tem uma resenha aqui no canal, esse aqui também é uma sociedade distópica. Esse daqui, diferente de Fahrenheit 451, tem uma narrativa mais densa, tem uma história mais pesada que você vai acabar
tendo que ter mais atenção para ler, mas ela também tem uma extrema importância aqui. Aqui nessa realidade ocorre uma revolução teocrática, onde muitas coisas na sociedade acabou mudando, principalmente os direitos das mulheres e o como elas vão se comportar nessa sociedade aqui. Então elas foram muito privadas de direitos que tinham. Na verdade, nessa sociedade as mulheres não têm direito nem do seu próprio corpo. E é realmente assustador o que acontece aqui dentro, tá? E as visões que certas pessoas têm dentro dessa história e o que levou a tudo isso acontecer, a essa República de Gilead, que é onde a história se passa, que pela narrativa da nossa protagonista, que é uma aia, a gente acaba não sabendo ao certo qual é o nome dela aqui dentro desse livro. É sutilmente revelado, mas a gente acaba não tendo a certeza de que esse é o verdadeiro nome dela, porque elas realmente acabam passando por uma lavagem cerebral ao começar a participar dessa sociedade onde está esse governo teocrático está se alastrando pelo mundo inteiro, principalmente aqui nos Estados Unidos, o antigo Estados Unidos, que hoje é a República de Gilead, nessa realidade. Bom, agora indo para um suspense, se você curte aí um thriller, uma história aí empolgante, eu recomendo bastante para vocês A Mulher na Janela. Esse daqui não foi o melhor livro que eu li na minha vida, não é o melhor livro que eu li esse ano, mas ele tem uma história tão envolvente, tão legal, uma protagonista tão interessante, reviravoltas durante a história, tão empolgantes, e uma narrativa também super fluida, que eu acho que sim, pessoas que gostam de suspense, que gostam de uma história que empolga, eu acho que A Mulher na Janela vai ser uma ótima opção. Ele ia ganhar um filme esse ano, em maio, porém, por conta aí da pandemia, os cinemas estão fechados, acabou sendo adiado, a gente não sabe para quando vai ser, não sei se eles vão lançar diretamente para plataformas de streamers, assim como outros filmes estão fazendo, Scooby-Doo foi lançado dessa forma, Trolls 2 foi lançado dessa forma, e etc. outros filmes que estão sendo lançados diretamente para a plataforma. Eu não sei se o mesmo ocorrerá com o filme de A Mulher na Janela, mas de qualquer forma a gente tem aqui pelo menos os livros em mãos dessa história aqui. E é uma história muito envolvente, como eu falei, escrita pelo A.J. Finn. E nessa história a gente vai acompanhar a nossa protagonista chamada Anna Fox. Ela mora sozinha numa casa, assim, ela acabou de se separar do marido, pelo visto, está morando longe da filha também, e ela acaba ficando viciada em álcool, ela tem meio que uma fobia de não conseguir sair da rua por muito tempo, então ela sempre está trancada dentro de sua casa, e a principal atividade que ela mais gosta de fazer, além de assistir filmes antigos, é bisbilhotar os vizinhos por meio de sua janela. Então, um dia, uma família se muda para uma casa em frente da dela, e ela começa a acompanhar a vida dessas pessoas, bisbilhotando elas pela janela, até que um dia algo surpreendente acontece e a sua vida é revirada de cabeça para baixo. Então, fica aqui a minha recomendação já, A Mulher na Janela. Bom, falamos aí de livros estrangeiros, vamos falar agora também de um clássico brasileiro, de um autor aí que eu tenho certeza que vocês já devem conhecer, Machado de Assis, em O Alienista. Esse, infelizmente, por enquanto, é o único livro que eu li dele, mas eu já gostei demais dessa história aqui. Tem uma resenha super recente aqui no canal que eu fiz, e eu recomendo especificamente também essa edição aqui da Antofágica, que ela é uma editora onde ela tem uma diagramação muito legal, traz ilustrações inéditas do Portinari durante aqui o livro, e também tem notas de rodapé explicativas que facilitam a nossa leitura, então ele se torna um livro assim super fácil de se ler e tem uma tradução muito boa também aqui. Enfim, é uma edição muito bonita, muito caprichada também, que acaba incentivando a gente a ler, tá? Isso aqui na verdade é uma novela do Machado de Assis, outros chamam de conto, outros chamam de uma novela, mas é um livro menor que um romance, onde justamente eu recomendo por conta disso, para se você quiser começar a ler Machado de Assis. Acho dificultoso começar, por exemplo, por Dom Casmurro, né? Que tem uma história mais densa. A escrita do Machado de Assis é um pouco mais rebuscada, apesar de eu não achar tanto assim, tá? Ela tem uma escrita rebuscada, mas porém não tão difícil, você consegue compreender até que bem o texto dele, tá? Mas esse daqui é um bom livro de ponto de partida para você conhecer o autor, a escrita dele e como ele ambienta a história, tá? Esse daqui não faz parte da fase romancista do autor, tá? Esse livro aqui tem uma história muito divertida, muito interessante, que traz como plano de fundo, de uma maneira irônica. O Machado de Assis, ele gosta muito de trabalhar com essa coisa da ironia, né? Trazer muitas coisas, muitas mensagens
muitas observações nas entrelinhas dos seus livros, e aqui a gente vai ter muito disso, tá? Então eu recomendo demais, fortemente, que se você quiser conhecer mais de Machado de Assis, quer ter um primeiro contato com o autor, que tenha então pelo livro O Alienista. E por fim, vim comentar agora sobre um grande clássico, assim, um clássico dos clássicos da literatura, que é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Esse daqui foi, infelizmente, o único romance lançado pela escritora. Ela era uma irmã das irmãs Brontë. Uma de suas irmãs chegou a lançar também um outro livro super clássico. Na verdade, as três acabaram virando escritoras, lançando livros. E uma delas lançou um outro livro chamado Jane Eyre, que também é um romance de formação. Esse daqui eu diria que é mais daquela fase meio que gótica dos livros clássicos, tá? E aqui a gente vai ter uma história muito dramática de um amor, assim, não correspondido, digamos assim. E tem personagens aqui com muitas camadas também. E, assim, ele foi um livro escrito há muito tempo atrás, lançado originalmente em 1847, então as visões de mundo, os pensamentos das pessoas nessa época eram muito diferentes dos nossos de hoje em dia. Então tem muitas coisas aqui que a autora pensa, que ela coloca no livro, que não são cabíveis para pensamentos, para a nossa sociedade de hoje. Então, ao ler esse livro, tenha isso em mente, tá? Porque sim, tem coisas que vão lhe incomodar aqui, pensamentos, atitudes de certos personagens, principalmente os personagens masculinos aqui dessa obra, que eles têm com algumas personagens, que são, assim, bem questionáveis, mas, assim, como você tá lendo um livro de mais de 100 anos atrás, você tem que ter isso em mente. A autora, ela tem uma escrita muito boa, tá? Ela consegue fisgar o leitor e trazer, assim, realmente personagens muito cativantes, inesquecíveis, um roteiro muito empolgante também. Ela consegue trazer algumas reviravoltas durante aqui a história. E assim, você não vai se arrepender de ler isso daqui, tá? Eu não achei um livro difícil de ler, tá? Por incrível que pareça. Eu li nessa edição aqui da Zahar de bolso, capa dura, e tem também uma tradução excelente, tá? Não vi problemas de português aqui também. Achei a linguagem também não tão difícil quanto eu achava que iria ser. E se você tá procurando aí por um clássico, né? Recomendo bastante O Morro dos Ventos Uivantes. Bom, essas são as recomendações do dia. Se gostaram do vídeo, já sabe, deixe o seu like, se inscrevam no canal, comentem e até a próxima. Tchau!